Pumba. Logo, o que eu estava a dizer é que na primeira semana, no início, nós vimos equações diferenciais da primeira ordem, ou seja, que só fazem aparecer a primeira derivada. E o método principal de resolução que vimos é o método de separação das variáveis. Acrescenta-se a isso dois métodos, que são mudanças de variáveis e equações exatas e inexatas. No sentido, esses métodos, ou seja, no caso das equações inexatas, é o método que eu chamo, o que também se chama o método do fator integrante. Ou seja, encontrar um fator integrante que permita tornar a equação exata. O que é que isso significa, tornar a equação exata? Significa que permite primitivar mais facilmente a equação diferencial. Bom, depois nós vimos pontos de equilíbrio, que vai ser o tema em parte desta aula prática, que é um estudo quantitativo muito simples, muito ligeiro, das equações diferenciais. É uma coisa que pode-vos parecer um bocadinho complicada, mas não é mesmo. É abordado de forma muito leve. A segunda parte da matéria, que vocês já começaram na semana passada, e um bocadinho antes, são as equações da segunda ordem. O que é que são equações da segunda ordem? São simplesmente equações que fazem aparecer a segunda derivada, por além da primeira. Logo, é uma generalização natural daquilo que nós vimos ao início. O que é que se passa? Vocês podem reparar que a estrutura desse capítulo é muito semelhante à estrutura do capítulo 1. Olhamos equações lineares, equações com coeficientes constantes, que é um caso particular das equações lineares. Olhamos mudanças de variáveis, como fizemos no primeiro capítulo. E vamos estudar depois o caso geral das equações lineares. E qual é o caso geral? Qual é o método que vai aparecer? É um método muito semelhante a um método que nós vimos no primeiro capítulo, que é o método da mudança das variáveis. Logo, isto só para vos dizer que não se deixam amedrontar pela matéria, porque são coisas muito parecidas que nós fazemos. São na mesma ordem, ou seja, vocês repararam talvez que nas equações diferenciais da segunda ordem, a resolução, no caso das equações lineares, segue os mesmos passos. Procuramos resolver a equação homogénea, procuramos uma solução particular e assim por diante. Logo, os métodos são semelhantes. Bem, no que diz respeito ao início desta aula, vamos falar dos pontos de equilíbrio. E isto está... onde é que está? Equações exatas e inexatas. Aqui. Logo, eu não posso deixar de insistir, de sugerir vocês lerem por além de ir às aulas teóricas, de assistir às aulas teóricas do professor Fábio, leiam com atenção a sebenta. Ela está muito bem escrita. Ou seja, em geral, os exercícios que aparecem aqui, que nós vamos começar aqui hoje pelo exercício 18, eles foram essencialmente resolvidos no texto anterior. Ou pelo menos o método foi explicado. Logo, última hipótese para colocar dúvidas, se vocês quiserem. Se não, vamos começar pelo modelo de Verhulst, que é a equação logística. Esta equação é conhecida como equação logística. Reparem só uma coisa na forma desta equação. Ela está escrita aqui. É x' kx vezes m-x. Logo, aqui nós temos do outro lado da derivada, temos a derivada de primeira ordem, temos uma coisa que é uma função polinomial em x. Polinomial de que ordem? De ordem 2, ou seja, de grau 2, desculpa. E reparam que é mesmo muito semelhante à equação que é estudada no problema 1.4. A única diferença que há entre a equação do exercício 18 e a equação do exercício 1.4 é que o m e o k são iguais a 1. Na equação que nós vamos ver agora, do exercício 18, nós temos aqui kx a multiplicar e depois aqui, em vez de ter 1 menos x, temos m menos x. Ou seja, isto são só pequenas alterações a nível das constantes. Mas se nós fizermos aquelas constantes do outro exercício iguais a 1, voltamos a esta equação. Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que não só a resolução da equação do exercício 18, como o estudo quantitativo, ou seja, dos pontos de equilíbrio desta equação, vão ser idênticos ao problema 1.4. Logo, às vezes podem olhar para o enunciado e dizer, mas isto é uma catrafada de palavras, não se percebe nada, com M chamado, um máximo chamado de saturação, a taxa, quer dizer, isto tudo já foi visto num caso mais simples, no texto anterior. Eles aqui dão uma sugestão que nós não vamos seguir, que é, há pelo menos duas maneiras de resolver a equação deste exercício. A primeira forma é por separação de variáveis e a segunda é considerada ideias do exercício 7. Bom, o exercício 7 é um exercício que eu resolvia em vídeo, que eu não acho especialmente interessante. Porquê? Porque é um exercício teórico, mas a ideia do exercício é importante. Ou seja, é um exercício que trata das equações de Bernoulli e que tipo de mudança de variável tem que ser feito para transformar uma equação de Bernoulli que não é linear numa equação linear da primeira ordem que nós sabemos resolver. Logo, eu não vou fazer isso, não vale a pena, temos outra parte da matéria para ver e as aulas de uma hora são curtas, mas eu sugiro que vocês façam e se tiverem dúvidas, eu eventualmente depois faço uma resolução dos dois métodos. Ou seja, temos duas maneiras de resolver esta equação. Bem, então, o que é que eles pedem aqui? Pedem para nós encontrarmos os pontos de equilíbrio e de estudar a sua estabilidade. Como eu disse, por que eu disse quantitativo? Isto não é um estudo quantitativo, como eu disse anteriormente, das equações, é um estudo qualitativo. Qual é a diferença entre quantitativo e qualitativo? Qualitativo, estudamos a qualidade, ou seja, o comportamento. Quantitativo, queremos mesmo saber os valores, as quantidades. Logo, temos que resolver a equação. É isso que eles pedem aqui. A resolução das equações é uma resolução que é quantitativa. Então, o que é que nós temos? Vou escrever aqui a equação. Sim, posso escrever aqui a equação. X', que é igual a kx vezes m menos x. Logo, isto são equações que são chamadas equações autónomas. Não sei se isso foi mencionado na teórica. Ou seja, são equações onde a derivada escreve-se como uma certa função de x. E aqui a função de x é evidente, é kx vezes m menos x. Essas equações têm pontos de equilíbrio. Eles pedem para nós encontrarmos os pontos de equilíbrio. E o que são pontos de equilíbrio? São essencialmente soluções constantes. Ou seja, um ponto de equilíbrio é essencialmente uma solução constante. E o que é uma solução constante? Ou seja, uma solução da forma x de t é igual a uma certa constante pertencendo a R. Obviamente, se a solução é constante, a derivada também vai ser constante e vai ser igual a zero. E quando nós substituímos nesta equação a solução constante e substituímos aqui, isso vai nos dar que a função f de x, ou mais precisamente f de c, é igual a zero. Ou seja, vamos ter uma equação que determina a constante. Ou seja, que determina o ponto de equilíbrio. No caso da função que nós estamos a ver isto, que é uma função polinomial de grau 2, as raízes, ou seja, os valores que anulam esta função, os pontos de equilíbrio, são evidentes. Vão ser o quê? Vão ser x igual a zero, que é quando x é igual a zero, x é igual a zero, e vão ser x igual a m. Logo, a determinação dos pontos de equilíbrio é essencialmente imediata. É simplesmente procurar as raízes da função que define a equação. X' é igual a f de x. Limpar tudo, tirar isto. Vou aqui só passar ao quadro. Logo, nós temos aqui
O exercício 18. X' é igual a kx m menos x, que é esta função que eu chamei f de x. Podemos fazer o gráfico desta função, já agora. Qual vai ser o gráfico de f? Então, como eu disse, em 0 vale 0, em m também vale 0. É uma parabólica que está a apontar para baixo, porque aqui temos o coeficiente de maior grau vai ser negativo, menos kx ao quadrado, vai ser uma coisa assim. Isto é simplesmente y igual ao gráfico da função f. Nós vimos que esta equação tem 2 pontos de equilíbrio. 2 pontos de equilíbrio que são definidos por, ou seja, como é que eu vou chamar isto? X estrela igual a constante, ou seja, de t igual a 0, qualquer seja t. A primeira, vamos chamar x1. E a segunda, x estrela 2 de t é igual a m, qualquer seja t. Logo, o que é o estudo da estabilidade? E agora eu vou representar esses pontos de equilíbrios. Ou seja, aqui vamos pôr a função x de t. Aqui vamos pôr o tempo, t. Vou desenhar a x1, que é x1 é o quê? É simplesmente x estrela 1 de t é constante igual a 0. Para dizer constante eu ponho três sinais assim. É uma convenção minha. E aqui nós temos, vamos pôr aqui m. Temos estes dois valores, 0 e m. E corresponde à solução x2 estrela de t constante igual a m. Logo, o que é que se pretende fazer aqui? Pretende-se, dado uma condição inicial, vamos usar o azul. Dado uma condição, não, o azul não se vê bem, usar o vermelho. Dado uma condição inicial x0, ou seja, x0 aqui é x de 0, onde x é a solução desta equação, nós tentamos perceber qual vai ser o comportamento assintótico da solução, ou seja, como é que x de t se comporta quando t tende para mais infinito. É isso que eu entendo por comportamento assintótico. Ou seja, se a função x de t vai ter ou não assíntotas. E passa-se o seguinte. Mais uma vez, vocês podem fazer a resolução explícita desta equação. Ela tem uma solução explícita. Há aqueles 2 métodos que são dados. Mas aqui podemos fazer uma resolução puramente qualitativa. Porque o que é que se passa quando eu pego num x0 que está estritamente incluído entre 0 e m? Que é este x0 que eu representei entre 0 e m. O que eu posso, ou seja, não só tem a condição inicial da equação, mas, sobretudo, também tem o valor da derivada em 0. Simplesmente, porque eu tenho a equação e a derivada em 0 vai satisfazer k x0 vezes m menos x0. x0, volto a dizer, é o valor da função em 0. E reparam que quando o x0 está neste intervalo, este valor é positivo e este valor também é positivo. Logo, a derivada, x' de 0, é positiva. E isso dá-nos uma informação sobre o comportamento do gráfico. Se eu fizer aqui o desenho da derivada, ou seja, uma derivada positiva, x' 0, eu sei que, pelo menos na vizinhança do t igual a 0, a função vai ser tangente a esse x0. Isso quer dizer o quê que a derivada é positiva? Quer dizer que a função vai ser crescente. Logo, ela vai aumentar, vai ter valores maiores. O que é que se passa se ela aumenta o valor? Quer dizer, aqui, por exemplo, um certo valor t.
Então, isso quer dizer que o x de t, para t relativamente próximo da origem, vai ser maior do que o x de 0. Pronto. Ou seja, se é maior do que o x de 0, a priori, se o t não variou muito, continua de ser menor do que o m. Logo, eu posso voltar a aplicar o mesmo raciocínio e calcular aqui a derivada. A derivada vai continuar de ser positiva. Ou seja, os valores de x vão crescer. O que é que se passa? Bom, passa-se que quando eu faço de próxima em próxima este tipo de raciocínio, o gráfico da solução vai se aproximar cada vez mais do gráfico deste ponto de equilíbrio. Ele não se aproxima do ponto de equilíbrio x1, estrela. Ele aproxima-se do ponto de equilíbrio daquele máximo, grande M, x2, estrela. Isso significa o quê? Bom, isso significa que o comportamento assintótico de uma solução, quando se começa com as condições iniciais entre 0 e M, simplesmente a solução vai tender para M. Isso quer dizer que o ponto de equilíbrio x2 estrela é um ponto de equilíbrio estável. Simplesmente porque assintoticamente as soluções tendem para esse ponto de equilíbrio. Quanto ao outro ponto de equilíbrio, ele vai ser instável. Porquê? Porque as soluções afastam-se desse... Não é estável, é instável. Instável. Estável. Porque as soluções afastam-se desse ponto de equilíbrio. Logo, aqui o que eu gostaria que vocês percebessem é mesmo o raciocínio qualitativo. Nós pegamos numa condição inicial aqui x0 entre 0 e m. Isso permite-nos calcular a derivada em 0. Essa derivada é positiva. Logo, pelo menos na vizinhança da condição inicial, a função vai ser crescente. Como é crescente? Os valores aumentam. Ou seja, x0, x de t vai ser maior do que x0. Mas isso quer dizer que a derivada continua de ser positiva. Logo, a função vai crescer. O que é que se passa quando esses valores, se a gente olhar aqui a equação, o que é que se passa quando x de t se aproxima do m? Reparem que quando x de t se aproxima do m, o f de x de t, ele aproxima-se de 0. Mas o f de x de t é a derivada. Isso quer dizer que a derivada, ou seja, esta curva, a derivada vai se aproximar de 0. Que é o que aparece aqui no desenho. Porque como a curva x2 igual a m é uma assíntota, a função vai ser cada vez mais horizontal, ou seja, vai ter uma derivada cada vez mais próxima de 0. Notam que este raciocínio qualitativo, eu não preciso resolver a equação diferencial para poder fazê-lo. Isto é intuitivo, mas é relativamente rigoroso, mesmo assim. Perguntas? Este tipo de raciocínio também está explicado no texto e foi explicado na teórica. Bem, deixa-me aqui ver. Depois temos o exercício... o exercício 21. Logo, o exercício 21 é uma situação semelhante, mas desta vez temos uma função f que é diferente. No exercício 18 tínhamos uma função f que era uma função quadrática, segundo grau, e agora nós temos uma função f que é uma função trigonométrica. Logo, encontro todos os pontos de equilíbrio desta equação e classifico-os quanto à sua estabilidade. Uma das coisas que eu... vamos ver. Não. Vamos passar aqui. Vou apagar isto tudo. Logo, o exercício 21. X' é igual a sen de x. Mais uma vez, este sen de x eu posso chamá-lo f de x. Pontos de equilíbrio. Pontos de equilíbrio são soluções... o acento aqui está num sítio errado. São soluções constantes. Ou seja, x de t é igual a uma constante c, qualquer seja t.
logo são determinados pelas raízes do f. Logo, isto temos que resolver. F de C é igual a 0. Mas isto é simplesmente sen de C, que é igual a 0. E isto nós sabemos que é, quer dizer que C vai ser um CK, um C índice K, que é igual a Kπ, quando K pertence a Z. Logo, esta equação diferencial tem uma infinidade de pontos de equilíbrios que correspondem às raízes de sen, ou seja, os valores Kπ. Nós podemos fazer aqui um pequeno desenho. Imaginamos que aqui vamos pôr as soluções x de t. Como é que vão estar os nossos pontos de equilíbrio? Por exemplo, vamos ter aqui podemos imaginar um pequeno desenho aqui preliminar. Assim, vamos ter aqui Kπ, aqui K mais um π, que é a função constante igual a Kπ. E depois temos aqui, por exemplo, K2, 2π. Ok. Logo, queremos agora saber qual é a estabilidade destes pontos de equilíbrio. Se eles são estáveis, ou seja, se atraem as soluções assintoticamente, ou se eles são instáveis, ou seja, se repulsam, ou seja, afastam as soluções. Logo, essencialmente, o que nós vamos fazer é pegar num K qualquer e considerar uma condição inicial pertencente ao intervalo, como nós fizemos no exercício anterior, Kπ, K mais um π. E queremos, ou seja, estamos aqui, no meu desenho, estamos aqui, x0, e queremos perceber qual vai ser o tipo de comportamento da solução. Se vai ser atraída por um dos pontos de equilíbrio. O que é que nós precisamos para determinar isso, por analogia ao exercício anterior? Nós precisamos de saber quanto é que vale x' de 0. Então, quanto é que vale x' de 0? X' de 0, eu estou a dizer. Eu disse uma asneira antes. Ninguém me interrompeu. X' de 0, obviamente vai valer sen de x. Não disse asneira. Não disse. Aqui vale sen de x0, exatamente. Sen de x0. E o que eu preciso saber se ela vai para cima ou se ela vai para baixo. Porque assim posso reproduzir o raciocínio que fiz no exercício anterior. Logo, o que eu preciso saber aqui é o sinal desta coisa. Obviamente que o sinal vai depender do intervalo onde está o x0. Vamos fazer aqui um pequeno desenho só para lembrar como é que é o sinal da função sen. Y x, vamos por aqui y igual a sen x. Logo, o gráfico da função sen é uma coisa, vou ir aqui um bocadinho mais para trás, vai ser uma coisa assim, tac, mal desenhado, mas pronto, é a vida. E o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos K igual a 0, aqui nós temos Kπ, ou seja, K igual a 1, aqui temos que é π, aqui temos 2π, aqui temos 3π, aqui temos menos π, aqui temos menos 2π. E o que é que a gente repara? Repara que quando o K é par, o sen vai ser positivo, e quando o K é ímpar, o sen vai ser negativo. Logo, aqui temos de distinguir dois casos, que é o caso onde o K é par e o caso onde o K é ímpar. Logo, se K for par, o que é que se passa?
como é que vai variar o sinal da derivada no intervalo x0, ou seja, para x0 pertencendo ao intervalo, vamos chamar k, que é igual a 2p. 2p π, depois 2p mais 1 π. Então, quando é par, o sen vai ser positivo. X' de 0 vai ser igual a sen de x0, e neste intervalo vai ser positivo. Logo, eu vou estar na situação que eu já vi anteriormente, de uma tangente positiva. E de próximo em próximo, o que é que eu vejo? Eu vejo que, então, ou seja, aqui temos o k, que é par, eu vejo que a solução vai ser assintoticamente atraída pelo ponto de equilíbrio que está a seguir. Pronto. Logo neste intervalo, se eu tiver aqui com k igual a 2π, a solução tende para o ponto de equilíbrio a seguir. O que é que se passa se eu for olhar agora uma solução que esteja aqui? Ou seja, a situação a seguir é, ou seja, o k, se quiserem, k ímpar, que é neste caso x0, que pertence a aqui k, que é 2p mais 1. Vamos fazer 2p menos 1. 2p mais 1. Não, 2p mais 1. 2p mais 1. 2p mais 1. Π, e o intervalo a seguir vai ser 2p mais 1 π. Então, neste caso, x' de 0. Estamos num intervalo onde o sen é negativo, ou seja, vai ser sen x0, vai ser negativo. Ou seja, estou aqui na situação onde a tangente é negativa. O que é que se passa? Passa-se isto. Logo, passa-se que no intervalo a seguir, as soluções elas são atraídas pelo ponto de equilíbrio anterior. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que este ponto de equilíbrio é estável. Mas isto também quer dizer outra coisa. Quer dizer que estes pontos de equilíbrios, aqui e aqui, correspondem a valores pares, vão ser instáveis. Pronto. Podemos aqui fazer a... Não há nada para acrescentar. Ou seja, isto vai ser 2p mais 1. 2p mais 1 π. Este aqui vai ser 2p mais 1 π. E aqui a gente já sabe que quando é par, vai ser atraída pela solução que está acima. Logo, estes aqui são instáveis. E se eu for aqui no ponto de equilíbrio que é interior, então eu também já sei que estas soluções vão ser atraídas. Este é instável, mas este aqui é estável. Pronto. E aqui temos, ou seja, podemos concluir aqui com este desenho, podemos concluir que, então, os pontos de equilíbrio são estes, e essencialmente, quando k é par, vai ser um ponto de equilíbrio que é instável, salvo erro, e quando k é ímpar, vamos ter um ponto de equilíbrio que é estável. E reparam mais uma vez que eu aqui não precisei de resolver a equação diferencial. Pronto. Que horas são? 10h35. Com isto, nós passamos ao capítulo seguinte, à resolução de equações diferenciais da segunda ordem, que é o exercício 28. Onde é que ele está? Aqui. Logo, a nível da teórica, como eu disse na introdução a esta aula, os métodos de resolução são semelhantes. O que é que nós fazemos? Resolvemos em primeiro a equação homogénea associada e depois procuramos candidatos por tentativa e erro
por enquanto. Bom dia, professor. Bom Peço dia. desculpa interrompê-lo. Mas eu acho que tenho uma dúvida no exercício anterior, se fosse possível voltarmos lá. Então vamos aqui passar. Diz. Portanto, a minha confusão, o professor diz que quando K é par ele vai ser instável. Pode só repetir porque é que concluiu isso? Porque no intervalo, quer dizer, há uma forma. Vamos lá ver. Eu aqui estou a fazer um estudo puramente quantitativo, qualitativo. Ok, Mas há uma forma muito simples de determinar isso, que foi dada na teórica, e que eu não estou a usar propositadamente, que é simplesmente olhar a derivada do f. Ou seja, primeira resposta que dá o resultado sem pensar. Ou seja, vocês podem resolver isto, chegar a esta conclusão sem usar o cérebro. É simplesmente fazer f' de ck. E ok, eu já vou responder à tua pergunta. E se eu fizer f' de ck, a derivada de seno é o quê? É cosseno. No ponto de equilíbrio é kπ. E o que é que se passa em kπ? A cosseno de kπ normalmente devem saber que é menos 1 elevado a k. Ou seja, quando o k é par, vamos ter a derivada que é positiva. Quando o k é ímpar, vamos ter a derivada que é negativa. E se tu fores ver a teórica, sabes que quando a derivada de um ponto de equilíbrio é positiva, o ponto de equilíbrio é instável, e quando é negativa, é estável. Isto é a primeira parte da resposta que, sem pensar, pode chegar imediatamente à conclusão. Aqui o que eu estou a fazer é um estudo um bocadinho mais físico, mais intuitivo, que generaliza o raciocínio que foi feito na teoria para justificar com a derivada. Que é simplesmente tu olhar qual é o sentido da derivada inicialmente. ok. E eu aqui, neste intervalo, quando eu começo por um intervalo aqui, que é par, que é este caso que eu estudei em primeiro, neste intervalo que começa por um múltiplo par de π, o sen, a derivada do sen, desculpa, o sen tem valores positivos. Por exemplo, quando k é igual a 0, tu vês que aqui o sen é positivo. Quando o k é igual a 2π, que é igual a 2, o sen é positivo. Isso quer dizer que a derivada da função vai ser positiva. Isso quer dizer que a função vai ser crescente. Ok, Pronto, se é crescente, quer dizer que vai se aproximar do ponto de estabilidade, do ponto de equilíbrio que está acima. Se está a se aproximar do ponto de equilíbrio, é porque é um ponto de equilíbrio estável. Mais ou menos. É mesmo um ponto de equilíbrio estável, porque quando a gente faz o mesmo raciocínio no intervalo seguinte, ou seja, começa por 2p mais 1, tu vês que a derivada neste intervalo vai ser negativa. Logo, a função vai ser decrescente. Isso quer dizer que, de um lado e do outro, de um ponto de equilíbrio corresponde a um k que é ímpar, as soluções são atraídas por esse ponto de equilíbrio. Isso quer dizer que o ponto de equilíbrio é estável. Enquanto se tu fizeres o mesmo raciocínio do lado e do outro, por exemplo, neste caso, de um ponto de equilíbrio que corresponde a um k que é par, tu vês que as soluções afastam-se desse ponto de equilíbrio. Isso corresponde a uma instabilidade. ok. Obrigada, professor. Pronto. Aconselho mesmo vocês a lerem a teórica sobre isso, porque está bem explicado. O raciocínio que eu estou a usar é um bocadinho diferente, mas por trás está a mesma coisa. Realmente a mesma coisa. Bem, voltando às equações diferenciais lineares da segunda ordem. O método de resolução, como eu estava a dizer, é o mesmo. Resolvemos a equação homogénea e depois procuramos candidatos a soluções particulares. Logo aqui temos que fazer o 28, começar pelo 28F, que é este, e tenho que ir ver se tenho aqui o enunciado. Tenho aqui. Então, vamos aqui voltar ao quadro e vamos olhar aqui o exercício 28F. Y de segunda menos 2y de linha mais y igual a 1 meio etc. Setor, não é a linha A? Enganei-me? É a linha A? Penso que sim. Deixa eu ver.
estamos na semana... Olha! Sabe o que eu fiz? Eu resolvi os exercícios da aula presencial. Não faz mal. Exato, eu reparei nisso. Não faz mal. Mas o 18 e o 21 está Sim, correto. sim, isso está certo. Pronto. Não, sim, isto vai dar o mesmo. Então já alinhar ainda mais simples. Bom. Ok, então agora tenho que lembrar do y de segunda menos y igual a x ao quadrado em 0. Ok, vamos dar isto. Vamos aqui apagar. Alinhar. Logo, y de segunda menos y é igual a x ao quadrado. Y de 0 é igual a 1. Y' de 0 é igual a 0. Espero que esteja correto. Sim, acho que pouco importa. Logo, reparem também em relação a que nós fizemos no primeiro capítulo, que quando nós consideramos aqui condições iniciais, nós temos mais uma condição inicial que aparece em relação às equações de ordem 1. E perceber isso, a necessidade de mais uma condição inicial para ter a unicidade da solução, é relativamente simples. Quando nós tínhamos uma equação de ordem 1, que faz aparecer a primeira derivada, quando nós primitivamos, faz aparecer uma única constante de integração. Pelo menos nos casos das equações lineares. Agora, como nós temos uma derivada de segunda ordem, nós vamos ter que fazer, moralmente, intuitivamente, duas integrações. E duas integrações vão fazer aparecer duas constantes de integração. E é por isso que, para determinar a solução, nós precisamos de duas condições iniciais. Essas condições iniciais, elas não envolvem necessariamente a derivada. Mas pronto, isto será matéria para um capítulo um bocadinho mais tardio. Mas enfim, logo, como é que nós resolvemos estas equações? Usando o mesmo método do que no primeiro capítulo, que é dividir os problemas. Começamos por um problema mais simples, que é resolver a equação homogénea. E depois procuramos, também um problema a priori mais simples, uma solução particular. Reparem que a procura da solução particular, ela de facto não é muito complicada, porque a equação é simples. Estas equações são equações de segunda ordem, mas são equações lineares a coeficientes constantes. Logo, de facto, não é muito complicado encontrar uma solução particular. No caso geral, ou seja, no caso de uma equação qualquer, obviamente que encontrar uma solução particular é tão complicado como resolver a equação. Porque resume-se a resolver a equação, a encontrar uma solução particular. Logo, isto é um bocadinho mais simples porque estamos com equações que são relativamente simples. Como é que vamos procurar soluções particulares? Exatamente como fizemos no primeiro capítulo. Por semelhança, vamos procurar aqui, temos um segundo membro que é da segunda ordem, candidatos vão ser polinómios da segunda ordem. Bom, então, primeira parte, resolução 1, resolução da equação homogénea. Y de segunda menos y igual a 0. Bom, isso vou referir à aula teórica, e onde vocês viram que resolver esta equação é equivalente, porque é coeficientes constantes, vai ser equivalente a determinar as soluções de uma equação característica, ou seja, se eu tenho uma equação desta forma, A mais B, Y' mais CY igual a 0, vamos ter uma equação característica que é da forma A R ao quadrado mais B R mais C igual a 0, ou seja, um polinómio de segundo grau, e em função das raízes, nós sabemos que tipo de solução, somos capazes de descrever que tipo de solução esta equação vai ter. Logo, neste caso particular, a equação característica é muito simples, R ao quadrado menos 1 igual a 0, e isso vai corresponder a duas raízes, R menos 1, R mais 1 igual a 0. Então, as raízes vão ser
mais ou menos 1. Neste caso, nós sabemos que a solução geral da equação homogénea vai ser A exponencial, aqui acho que é x exponencial de x, mais B exponencial de menos x. Isto tem a ver com o facto que isto tem a ver com o facto que vocês viram na teórica que nesta equação nós vamos procurar soluções particulares, aliás, da forma exponencial de Rx, onde R raiz desta equação. Logo, o método é mesmo um método por tentativa e erro. Tentamos encontrar soluções desta equação de uma certa forma e depois apercebemos que, de facto, as soluções particulares que a gente encontra são suficientemente ricas para gerar o espaço de soluções. Não deixo de vos lembrar que eu fiz um pequeno vídeo sobre a relação entre equações diferenciais homogéneas e álgebra linear. E a razão desta decomposição, desta maneira de resolver as equações diferenciais, está intimamente, profundamente ligada à álgebra linear. Bom, logo aqui a resolução da equação homogénea é imediata. Passamos à procura de uma solução particular. Então, queremos encontrar y de p, solução da equação y de segunda menos y igual a x ao quadrado. Só aqui verificar rapidamente que não me enganei no enunciado. Está certo. Ok. E como é que nós fazemos isso? Exatamente como fizemos no primeiro semestre. No primeiro capítulo. No primeiro semestre não se fez isto. Ora, ou seja, vamos procurar y de p da forma x ao quadrado. E vamos ver se funciona. Se não funcionar, vamos adaptar, vamos tentar enriquecer o nosso candidato de forma a poder funcionar. Logo, se eu começar aqui simplesmente com y de p igual a x ao quadrado, o que é que se passa quando eu faço y de p segunda menos y de p? Então, a derivada da primeira ordem vai ser menos 2x. Ou seja, y de p vai ser menos x ao quadrado. A derivada da primeira ordem, que é preciso calcular, vai ser 2x. A derivada da segunda ordem, o que é que vai ser? Vai ser 2. Logo, encontro 2 menos x ao quadrado. Pronto. Não é aquilo que eu procuro. Fui demasiado optimista. Então, o que é que eu vou procurar? Vou continuar de procurar um polinómio de grau 2. Porquê que eu vou continuar de procurar um polinómio de grau 2? Porque a única maneira que eu tenho de obter aqui um polinómio de grau 2 é se esta função é um polinómio de grau 2. Porquê? Porque quando eu vou derivar duas vezes, eu sei que se eu tenho aqui um polinómio de grau 2, aqui vou ter uma constante. Esta constante corresponde à derivada da segunda ordem. Logo, a ideia aqui é... Todos disparados? Acho que não. A ideia aqui é tentar procurar uma expressão um bocadinho mais complicada. Ou seja, talvez aqui o que eu quero... O que é que eu quero? O que é que iria funcionar como solução? Aliás, é quase evidente. Vou chamar aqui P1, particular 1. Conseguem adivinhar qual é o ajuste que eu tenho que fazer aqui para ter uma solução particular desta equação? Menos x quadrado mais 2? Exatamente. Menos x quadrado mais 2. Então, vamos começar pelo menos. Porquê que a gente adivinha o menos? A gente adivinha o menos porque o sinal que a gente temos aqui é o oposto daquele que está aqui. Ou queremos multiplicar por menos, porque isto são equações lineares, mais uma vez. Logo, eu sei que se eu pegar nesta solução e multiplicar por um lambda, eu sei que o resultado que eu vou ter aqui ao final vai ser multiplicado por lambda também. Logo, se eu multiplicar por menos 1, sei que vou obter mais x ao quadrado. Depois, porquê o mais 2? O mais 2 aqui é simplesmente para cortar
com este 2. Porque quando eu vou derivar esta aqui, yp 2', o 2 desaparece, fica menos 2x. Ou seja, esta constante só vai afetar a função. E não aparece na derivada, nem na segunda derivada, que é menos 2. Só que agora, quando eu faço, que é menos 2, olha, vamos ver. Aqui não funciona. Repara, não funciona, mas está quase lá. Pois, é menos por causa daquele menos que ali está. Exatamente, mas percebem que, mas é interessante ver isso. Percebem que é mesmo por tentativa e erro, sem se forçar muito, a gente chega lá. Logo aqui eu tinha posto mais 2, isto fica o quê? Isto fica menos 2, menos x ao quadrado, mais 2. Azar, não corta. Por causa aqui vou ter igual a menos 4. E quiser igual a menos 4 mais x ao quadrado. Mas isto é o que corrijo facilmente. Vou pôr aqui 1 menos 2. 1 menos 2. Reparem que o resto dos cálculos não afeta. Logo aqui, quando eu ponho 1 menos 2, isto fica 0. Logo, mais uma vez, por tentativa e erro. Chegamos já à resposta correta. A solução particular vai ser menos x ao quadrado menos 2. Conclusão. A solução geral vai ser o quê? Solução geral. Então, a solução geral vai ser a soma de uma solução, da solução da equação homogénea, que nós vimos, A de E de x mais B de E de menos x, mais a solução particular, menos x ao quadrado, menos 2. Nós queremos agora determinar as constantes A e B. E isso fazemos com as condições iniciais. Ou seja, y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0. Isso quer dizer que eu vou precisar de calcular a derivada. Bom, vamos começar por y de 0. Então, y de 0 vai ser igual a o quê? Vai ser igual a A mais B menos 2. E isto é igual a 1. Depois eu preciso da derivada, ou vou precisar de calcular a derivada, y' de x, vai ser igual a o quê? Vai ser A é de x, menos B é de menos x, que é a derivada exponencial menos x, menos 2x. Pronto. Quando eu faço y' de 0 igual a 0, isto vai me dar A menos B igual a 0. Logo, eu encontro-me com um sistema, salvo erro, A mais B igual a 3 e A menos B igual a 0. Um sistema que é extremamente fácil de resolver. Por exemplo, se eu fizer a soma das duas equações, isto vai me dar 2A igual a 3, ou seja, A é igual a 3 meios, mas A menos B é igual a 0, quer dizer que B é igual a A, é igual a 3 meios também. Logo, a solução do problema de valores iniciais y de segunda menos y igual a x ao quadrado com y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0 é y de x igual a 3 meios de e de x mais n menos x ao quadrado menos 2. E, por exemplo, aqui a gente pode reconhecer 3 cosseno hiperbólico de x menos x ao quadrado menos 2. Isto não é preciso. Mas é só para lembrar, exponencial de x mais exponencial menos x sobre 2 é cosseno hiperbólico. Ora bem, vamos aqui ao exercício seguinte, eu já não sei qual é que é. Aliás, nem faço ideia. Ou seja, é o D. O exercício D. Eu tenho que escrever, senão esqueço-me. Então, a equação D é y de segunda menos 2y' menos 3y é igual a D 2t. Ok. Temos pouco tempo. Eu falo demasiado. Então, 28 D y de segunda menos 2y'. Professor, pode só subir um bocadinho?
por favor, a folha. Com certeza. Mais? Sim, só um bocado, só favor. Só para ver uma coisa que veio do resultado anterior. Espero não ter feito erros de cálculo. Caramba dos X. Vida uma tracé. Ok, obrigado, professor. Bem, temos 4 minutos para resolver esta equação do jet de t. A solução da equação homogénea, isto eu vou-vos deixar em TPC, porque isto corresponde a resolver esta equação, menos 3 igual a 0, e as raízes disto são não é 1 mais ou menos raiz de 5, uma coisa assim, 4b2, 4 menos 4. As soluções têm 3 e menos 1. Não, desculpa. Pois é, Eu liguei o complicómetro. Sim. É muito fácil ver que tem o menos 1. Ou seja, isto é mesmo... porque se eu faço menos 1, isto é... Menos 1. Sim, menos 1, 1, menos 2, 3 menos 3 dá 0. Logo, R mais 1. E depois esta, é fácil de ver, vai ser R menos 3. Ou seja, de facto, a solução da homogénea. Tem razão. Eu pensei que era uma daquelas chatas que põe raízes, mas isto não. Isto tem razão. Tem mesmo soluções evidentes. É de E3x. Quanto à solução particular, y de p, aqui é muito fácil. E porquê que aqui é muito fácil? É muito fácil porque este coeficiente aqui, que aparece aqui na exponencial, que é 1, ele é diferente das raízes que estão aqui. Ou seja, 1 diferente de menos 1 e de 3. E o que eu vou pedir é um bocadinho para a próxima semana ou para a próxima aula de prática, é meditar sobre esta diferença. Ela está explicada sobre o que é que influi aqui o coeficiente ser diferente das raízes. Há uma coisa que é óbvia, é que se o coeficiente fosse igual a menos 1 ou a 3, a solução particular que eu iria procurar nunca poderia ser y de p, que é igual a e de menos x, ou e de 3x. Porquê? Porque como é solução da equação homogénea, iria sempre dar 0. Logo, eu nunca posso procurar se o alfa aqui, em vez de ser 1, fosse menos 1 ou 3, eu nunca poderia procurar uma solução particular desta forma. Aqui, como o alfa é 1 e é diferente destas derivadas, eu sei, eu nem sequer preciso fazer nenhum cálculo, mas eu sei que a solução particular vai ser da forma uma constante vezes exponencial. Aqui eu pus a variável x e a variável t, desculpa. Vezes exponencial t. Porquê que eu sei que a solução vai ser particular, vai ser esta? Simplesmente porque nós sabemos que as derivadas da exponencial são a exponencial. Isto não altera. É sempre a mesma coisa. Logo, quando eu vou substituir esta solução particular, exponencial de t, na equação, y de segunda p, menos 2, y' de p, e pouco importa as constantes que estejam isto aqui, desde que o alfa não seja a raiz da equação característica, menos 3, y de p. Eu sei que isto vai ser uma certa constante, vezes exponencial de t. Bem, por causa disto. Logo, a única coisa que eu aqui preciso de determinar é esta constante. Mas reparem, é uma constante que vai ser como? Vai ser menos 3c, menos 2c, que é menos 5, mais c, tem que ser igual a 2. Ou seja, menos 3, menos 2, menos 5, mais 1, menos 4, igual a 2, quer dizer que o c tem que ser igual a... ou seja, menos 4 igual a 2, ou seja, é igual a 2 sobre menos 4. Ou seja, menos 1 meio. Percebem um pouco aquilo que eu fiz aqui? Simplesmente eu não calculei, eu não preciso calcular as derivadas, porque as derivadas são as mesmas. Isto vai ser uma certa constante vezes a exponencial. Logo, a constante eu estou a calculá-la e essa constante vale menos 4, que é menos 3 vezes c,
menos 2 vezes C, menos 5C, mais C, ou seja, menos 4C é igual, menos 4C é igual a 2. Logo C é igual a menos 1,5. Prontos, meus queridos. É tudo por hoje. Se tiverem dúvidas e quiserem marcar um horário de atendimento, não hesitem a enviar um e-mail e a gente combina. E eu tenho que vos deixar porque vou ter uma aula a seguir. Bons estudos. Boa semana. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Até para a semana. Adeus, professor. Até para a semana. Boa semana. Ana, até a semana. Adeus, professor.